Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que nos diz assim: Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E aqui nós temos esse texto que está na conclusão do livro do Apocalipse. Aqui no capítulo 22, depois que toda a revelação dos tempos do fim foi mostrada para João ali na ilha de Patmos, então ele procurou escrever tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado, e aqui tem a conclusão do livro. E na conclusão do livro, então, o anjo que estava ali assistindo ao Senhor e mostrando as coisas a João, ele então diz que não devem ser seladas as palavras da profecia deste livro. Muito bem. Por quê? Porque o tempo está próximo, né? E entre as palavras de conclusão, né, então está esta palavra aqui, que ficarão de fora todos esses que nós lemos aqui, os cães, os feiticeiros, os idólatras, etc. Né? Então, são palavras necessárias. E são necessárias também porque Deus é prático e Ele sempre procura que nós estejamos alcançando tudo que nós precisamos, né? Para que nós estejamos bem firmados no Senhor cada dia e possamos nos preparar para a vinda do Senhor, que em breve vai acontecer. E eu quero destacar aqui hoje uma dessas características daqueles que ficarão de fora. Por quê? Porque interessa muito para todos aqueles que estão nas igrejas e que dizem que são cristãos e que dizem que amam ao Senhor, e etc. E todos nós dizemos que amamos ao Senhor e queremos estar prontos no dia da sua vinda. Muito bem, está tudo certo, né? Então devemos prestar atenção nas palavras do Senhor e ver qual é a aplicação prática para as nossas vidas, para que nós não venhamos a ficar de fora. Como disse Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Da mesma forma, né? De que adianta você ficar 20, 30, 40 anos dentro da igreja e naquele dia, quando o Senhor vier, você então ficar de fora? Então você perdeu tempo, perdeu aquilo que deveria ter conquistado. Por quê? Porque não prestou atenção para viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E quem são os idólatras dentro da igreja, né? E tem idólatras dentro da igreja? Tem sim, tem muitos. E muitas vezes não estão apercebidos de que são idólatras. Não estão apercebidos de que isso está acontecendo com a sua vida. E por isso podem ficar de fora. Por quê? Porque não preenchem os requisitos da palavra de Deus para estarem prontos no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. E se alguém morre antes, né, daquele dia, para ele chegou o fim, para ele chegou o tempo da sua partida e a sua ressurreição não será aquela que deveria ser, né, se ele não prestar atenção na palavra do Senhor, porque Deus é fiel, ele não recua daquilo que ele mesmo tem determinado. Então, quem são os idólatras? Nós podemos ver na própria palavra que a idolatria
ela é aquilo que é colocado no lugar que deveria ser de Deus em nosso coração. Então, há muitos ídolos pelos quais alguém se faz idólatra. Há muitos ídolos que as pessoas colocam em seu coração e que aquilo vai ocupando o lugar que deveria ser de Deus, né? O lugar que pertence a Deus é o primeiro lugar em nossas vidas. Então está acima da nossa própria existência, porque se existimos é porque Deus nos colocou nesta vida para existir. Então, naturalmente e biblicamente também falando, né, o primeiro lugar tem que ser de Deus, o Todo-Poderoso. Então, o Senhor nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, né? Mas primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, atentando para o que a palavra do Senhor nos mostra, quando é que nós somos idólatras? Quando colocamos alguma coisa em um lugar da maior importância em nossa vida. Tem pessoas que têm seus ídolos, como, por exemplo, times de futebol. Um diz eu sou Flamengo, outro diz eu sou Vasco, outro diz eu sou Corinthians, ou outro time qualquer. E aquilo na sua vida pode ser um ídolo. E muitas vezes é um ídolo. E a pessoa se comporta, muitas vezes sem se dar conta, sem perceber, ela se comporta como sendo aquilo a coisa da maior importância na sua vida. E tem mais importância para ele do que Deus, do que o Todo-Poderoso. Então ele é um idólatra, mesmo estando dentro da igreja, mesmo pregando a palavra, mesmo mostrando o caminho para os outros, mas ele mesmo está preso na sua idolatria e não consegue ter a devida autoridade naquilo que está pregando, porque ele tem um ídolo que ocupa o lugar de Deus em seu coração. E isso precisa ser deixado com urgência, porque Jesus está voltando, né? Então a pessoa precisa se converter ao Senhor, se arrepender desse pecado e se colocar na posição em que o Senhor está requerendo. Outro ídolo possível e muito comum nas pessoas do mundo de hoje é a avareza. E o que é a avareza? A avareza é o amor ao dinheiro, é o desejo que muitas pessoas têm de juntar bens, e é exatamente o que faz essas pessoas acumularem muitas coisas e deixarem de ser generosas. Não podem repartir, não podem dar, não podem se sensibilizar com a dificuldade dos outros que estão em volta. E isso tem sido um grande problema para muitos que estão dentro das igrejas. Por quê? Porque o dinheiro, porque os bens, porque as coisas materiais ocupam nas suas vidas o lugar que deveria pertencer a Deus. E Deus não aceita isso, né? Então você pode ler Efésios capítulo 5, verso 5, que a palavra nos fala que o avarento, né, o qual é idólatra, a palavra fala exatamente assim, que o avarento é idólatra, ele não tem herança no reino de Deus. Né? Efésios 5,5 é exatamente uma palavra que está mostrando quem não tem herança no reino de Deus, por causa de coisas que tem na sua vida. Então fala que o avarento, o qual é idólatra, e por esse texto nós vemos que o amor ao dinheiro, ele se configura em idolatria. E a idolatria fará
o idólatra ficar fora do reino de Deus. E isso é muito sério, isso é muito terrível, e você que ouve essa palavra deve prestar atenção na sua vida se você não está enquadrado também nessa situação. E se assim for, arrependa-se hoje, não deixe para amanhã, arrependa-se hoje e busque ao Senhor e se humilhe na sua presença. Por quê? Porque daqui a pouco o Senhor vem e aquele dia e hora nós não sabemos quando será, mas sabemos que está próximo de acontecer. Portanto, se esse é o seu caso, se você está envolvido com idolatria, não apenas essas que eu falei, mas qualquer outra, né? Examine a sua vida, veja se na sua vida tem alguma coisa que está ocupando o lugar que deveria ser de Deus. Para quê? Para que você tire isso da sua vida e se coloque na posição que é a posição de dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. E assim fazendo, você pode então se humilhar na presença do Senhor e deixar que Ele tome o lugar que é de destaque, o lugar que lhe cabe, porque Ele é Deus. Porque nele está a origem da nossa vida e nele está também o poder que nós precisamos cada dia para enfrentar e solucionar todas as coisas. Deus é digno, Ele é digno e só Ele é digno. Então, que nós estejamos prestando atenção nisso, nós estejamos combatendo toda a idolatria para que não venhamos a cair nela. Daqui a pouco Jesus vem e vai levar consigo aqueles que estão verdadeiramente preparados, aqueles que estão na posição, aqueles que estão se preparando, que estão dando lugar de honra a Deus como o Todo-Poderoso, como o Senhor, aquele que tem nos comprado com o precioso sangue de Jesus. Então dê lugar ao Senhor, afaste-se de toda a idolatria e faça aquilo que é de direito, é você se arrepender, é você confessar, é você viver agora uma vida que dá honra, que dá glória ao Senhor, uma vida em obediência à palavra do Senhor, né? E que Deus esteja ocupando o lugar que é de destaque em seu coração, né? Daqui a pouco Jesus vem e nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que importa. Precisamos estar para sempre com o Senhor. Dê lugar ao Senhor e faça aquilo que é a sua vontade. Daqui a pouco Jesus vem e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe.